como escolher a fonte certa para o seu PC, como não pegar aquelas fontes bombas. Bom, só que primeiro, para você ir atrás de uma fonte, você precisa entender pelo menos o básico, e esse vídeo foi feito para você. Então assista até o final e não esquece de deixar o seu feedback aqui embaixo, porque hoje eu vou estar falando sobre fonte de alimentação. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu quero já que você aproveite e comente aqui embaixo qual é a fonte de alimentação que você está usando atualmente no seu PC, ou a que você está planejando pegar depois que você assistir esse vídeo. A minha fonte é a fonte da Duex 500 watts com 80 Plus IPFC ativo, beleza? Então, tá ligado nisso? Bora pro vídeo. Bom, como eu falei, você vai precisar primeiro entender o que é fonte de alimentação. E para você que não sabe, uma fonte de alimentação ela serve para pegar a energia elétrica que vem da tomada e transformar numa energia contínua para o seu PC, para no caso alimentar todos os componentes que existem dentro do PC. Placa-mãe, processador, placa de vídeo, memória RAM e todos os outros. Aí onde entra a função da placa-mãe. Ela vai receber essa energia e distribuir para os outros componentes. Beleza? Ah, agora eu entendi! Então a primeira parte para fonte de alimentação é isso, é você entender que você vai ligar na tomada, ela vai receber a energia que está vindo na tomada e transportar essa energia para os componentes, para a placa-mãe distribuir para os componentes de forma adequada. E aí onde entra o primeiro ponto mais importante, a voltagem, a capacidade de suprimento dela, porque a fonte tem que ter a potência suficiente para suprir toda a energia que os componentes vão precisar. Aí onde entra aquelas métricas que a gente analisa sempre, uma fonte de 300 watts, de 200, de 400, de 500 e por aí vai. Essa é a capacidade da fonte de estar recebendo energia e estar passando essa voltagem para suprir toda a energia que os componentes vão estar precisando dentro do PC, dentro da placa-mãe, dentro do processador, dentro ali da placa de vídeo. Então é muito importante que você saiba mais ou menos qual é o TDP dos seus componentes, seja processador e placa de vídeo, que são os mais importantes, os que mais pesam, para você ter uma noção mínima de qual fonte de alimentação você deve ir atrás. Aí a gente parte para o outro ponto, que é o selo 80 Plus. O selo 80 Plus é um selo de eficiência que vai dar ali o consumo da sua fonte de alimentação. Como assim o consumo da fonte de alimentação? A sua fonte de alimentação ela tem um consumo, e o selo 80 Plus serve para que você não esteja desperdiçando essa energia que está vindo. No caso, para você não ter o mínimo de perda possível. No caso, para usar o máximo de energia necessária possível. Isso ajuda também, no caso, dar aquela economizada na energia. Por exemplo, se sua fonte de alimentação é uma de 500 watts, se sua placa de vídeo precisa de 100, no caso, a fonte com o selo 80 Plus vai fazer de tudo para que sua placa de vídeo só puxe o que ela precisa para ser alimentada, para continuar funcionando. E o selo 80 Plus vai entrar nisso aí, para que nenhum fragmento de energia ali seja desperdiçado na hora do envio de energia para placa de vídeo. Então o selo 80 Plus funciona mais ou menos desse jeito. Vamos dizer assim que ele tem 3 níveis. O selo 80 Plus bronze, que é o selo básico, que é o mais comum que a gente se encontrava nas fontes aqui mais básicas. Tem o selo 80 Plus gold e silver, que é o mais um mediano ali, o que já faz custar um pouquinho mais as fontes. E obviamente tem o selo platinum e titânio, que já são para fontes de alimentação muito robustas, com a construção muito absurda. E claro que tem uma alta eficiência de aproveitamento de energia. Então praticamente toda a energia que vem, eles tentam aproveitar o máximo possível para que não haja desperdício e você não sinta na conta de energia no final do mês. E claro também, quanto mais eficiência, menos calor ela gera, menos energia elas consomem. De novo, como eu falei, né, para dar aquela economizada. E aí uma outra coisa que você precisa estar se atentando também são aos cabos que vão vir. Sobre os cabos de 24 pinos, que vai para a placa-mãe. O cabo de 8 pinos, que é 4+4, que vai para o processador. E o cabo de 6/8 pinos, que vai para placa de vídeo. Tem muita gente que confunde os cabos do processador com os cabos da placa de vídeo. Beleza, são bem parecidos, mas você vai ver que o cabo da placa de vídeo, elas são 6 pinos mais 2, que geralmente são 8 que usam. Agora, para o processador, são 4+4, então não tem como você confundir. E, mano, mas a minha placa só tem 4 pinos, minha placa mãe só tem 4 pinos e minha fonte tem 8, como é que eu faço? Esses cabos geralmente ele divide.
E então qual é que eu coloco certo? Qualquer um. O que entrar na verdade é o certo, não tem como você conectar esse cabo errado. Então nessa questão aí não é muito autoexplicativo, é só você prestar atenção no encaixezinho do cabo que você vai conectar na placa-mãe e acabou-se. Você entendeu, velho? E aí, claro, os cabos SATA, que é para alimentação dos armazenamentos, e o cabo Molex, que é aquele cabo que vem com as entradinhas que serve para você colocar os fãs. Você coloca aqueles fãs extras, você conecta ali, ele vai conectando e fazendo todo um caminho para estar alimentando aí. Aí vai da capacidade da sua fonte na questão de voltagem, quantos watts ela tem, para poder estar alimentando os fãs e os outros componentes. Então é bom você prestar atenção nisso. Um outro ponto também é sobre questão de modulagem, que são aquelas fontes que vêm com os cabos inseparáveis. E tem aquelas fontes que vêm com as entradas para você poder conectar os cabos ali. Então essa questão aí vai ajudar mais na hora de você organizar os cabos dentro do gabinete para fazer ali uma organização melhor. Mas não é algo que você precisa colocar assim na cabeça de que é necessário você pegar uma fonte que você possa desconectar os cabos dela e conectar de novo e um monte de outras coisas, beleza? Então não se preocupa com isso, é só mais um ponto que você pode estar analisando nas fontes, para caso você queira procurar uma fonte que seja modular, que são onde todos os cabos podem sair. Beleza? As que é mais comum são as fontes não modulares, que são as fontes a qual os cabos não desconectam, que é a fonte que tem no meu PC, que tem provavelmente no seu, que é as fontes que você vai mais encontrar. E aí vem aqui a parte que mais pesa pra galera, as marcas das fontes, as fabricantes das fontes, que são aquelas que cada fabricante vai ter um tipo de capacitor diferente, e esses capacitores de alta qualidade, eles resultam em uma durabilidade e estabilidade muito maior. Então é bom que você preste atenção na marca que você tá pegando. Ah, mas tá uma marca lá, tem não sei o que lá, tem não sei o que, mano. É tudo questão de análise, beleza? Tem, obviamente, as marcas mais famosas, que são, por exemplo, a Corsair, a EVGA, a Seasonic, tem a Cooler Master e tem a Thermaltake. Mas também tem outras fontes aí que não deixam a desejar, como a própria Duex, que é a que eu tô usando, como a Brasil PC, como a Aerocool. Então tem bastante fontes aí que você pode estar considerando para colocar no seu setup. E simplesmente, mano, não é só descartar. E aí você volta naqueles outros pontos que eu falei. Questão de capacidade de alimentação. Cabos, se são cabos que estão sendo revestidos, que se são cabos simples, ou se são modulares ou não modulares. Se tem o PFC ativo, se tem o 80 Plus bronze. E eu ainda vou falar um pouco do PFC, tá? E é claro, chegando na parte dele, do PFC ativo. O que significa isso? Significa que a sua fonte vai ter uma construção que ela vai lidar melhor com as sobrecargas de energias que vão vir. Que no caso, vai ter um pico de energia muito alto ali, e se a sua fonte estiver já no limite de suprimento para as peças, ela pode acabar não suportando. Ou se ela tiver simplesmente uma construção muito simples, ela não vai realmente lidar com esse tipo de energia. Por isso que é muito recomendado você usar com uma régua, como em muitos lugares chamam. Aqui no meu caso chama de filtro de linha, que é isso aqui, ó. Essa pecinha aí que tá na tela é uma das coisas mais importantes que você pode ter no seu PC. Por quê? Porque ela vai lidar com esses picos de energia, essas variações de energia antes da fonte de alimentação. Se passar por ela, vai chegar na fonte, e se a fonte tiver o bendito do PFC ativo, ela vai lidar melhor com essa tranqueira de energia que vai vir aí, que é esse pico extra de energia, para que ela não passe para os componentes. No caso, ela vai desativar primeiro, vai segurar aquela energia ali e não vai deixar passar para a placa-mãe, para o processador, para a fonte, para a placa de vídeo. E aí, no caso, se ela não conseguir lidar com aquilo, aí é onde a energia passa e tem um risco de queimar os outros componentes. É por isso que em fonte de alimentação você não economiza, porque se você morar em um lugar onde a energia tem muito pico, muita variação, muita queda de energias, você tá com a fonte genérica, pode dar muito ruim. O mínimo que você tem que fazer com a fonte genérica é estar usando com uma régua ou com um filtro de linha, que é a mesma coisa. E ó, eu vou até ler isso aqui que é para não falar errado. Fontes de boa qualidade oferecem proteções como OCP, proteção contra sobrecorrente, OVP, proteção contra sobretensão, SCP, proteção contra curto-circuito, que é praticamente uma junção disso tudo da UPFC ativo, e OTP, proteção contra superaquecimento. Isso tudo é o PFC ativo, beleza? É praticamente a junção de todas essas coisas: lidar contra sobrecorrente, lidar contra sobretensão, lidar contra curto-circuito, lidar contra superaquecimento. O PFC ativo, ele literalmente é isso aí, que é Power Corrector Factor.
Não, Power Factor Corrector. É exatamente isso. Que é uma proteção, um poder para lidar contra correntes ruins que vão vir aí. Eu tentei simplificar da forma mais... Tentei falar da forma mais simples possível para você entender. Beleza? Então, bem, seu PFC ativo. Por isso é importante você procurar fontes que tenham o bendito do PFC ativo. E aí, o tamanho da fonte. Cuidado para você não estar comprando fontes que sejam SFX, que são para meu Deus, buguei tudo. Que são para computadores compactos, que são aqueles gabinetes pequenininhos que vem geralmente em empresa. A galera tem esse tipo de gabinete. E essa fonte de alimentação só funciona com esses gabinetes específicos. Porque se você colocar em outra, ele não encaixa, ela vai ficar solta, o que não é recomendado. Então é bom que você fique ligado com isso. As fontes mais comuns para PC são fontes ATX, que são padrão para a maioria dos computadores. Então essas são as que você mais vai encontrar. ATX 500 watts, ATX 600 watts, ATX 650 e por aí vai. Esse ATX é nada mais do que o tamanho para poder vir com encaixe perfeito para a maioria dos gabinetes. Então quando você compra um gabinete ATX, quando você compra um gabinete mini ATX, esse tipo de coisa, só de você ter o ATX, você já sabe que esse tipo de fonte vai estar sendo a recomendada para ele. E aí um outro ponto que é o ruído e refrigeração. Fontes de alta eficiência geram menos calor, reduzindo a necessidade de ventilação intensa. Algumas possuem sistemas semi-fanless, onde o ventilador só liga sobre alta carga, no caso. É tipo o fã da placa de vídeo, ele só vai começar a girar se a placa de vídeo chegar a uma certa temperatura. A mesma coisa vai servir para fonte de alimentação de alta qualidade, tá? Não saberia dizer exatamente qual seria a fonte que faria isso, até porque eu não fico prestando atenção no fã da minha fonte, já que ele fica dentro do meu gabinete, mas é um ponto para você também considerar. E aí a última parte é considerar os futuros e expansabilidade. Eu nem sabia que essa palavra existia, mas tá. Considera a possibilidade de upgrades. Uma fonte levemente acima da demanda atual pode evitar trocas futuras. Picos de consumo como placa de vídeo e CPU podem puxar mais energias temporariamente, que são no caso quando bate 100%, quando dá aquela variação e por aí vai. E é o que eu sempre falo, você sempre vai pensar no upgrade. Então se sua configuração geral precisa de 300 watts, 400 watts, pega uma fonte pelo menos 500, pelo menos 550, 600, que é para quando você precisar trocar sua placa de vídeo, seu processador, a fonte de alimentação já ser suficiente. Uma das coisas que acontece muito é de, eu quero botar uma placa de vídeo, mas eu tenho uma fonte aqui de 300 watts. Aí eu já recomendo, você vai ter que já tá trocando placa de vídeo junto com fonte de alimentação, que é para você ter o poder, capacidade de suprimento suficiente para todos os componentes. Beleza? E esses são os pontos que você pensa para você estar indo atrás de uma fonte de alimentação. Caso você não saiba o que significava todas essas coisas, tá aí para você. Então, quero que você comente aqui embaixo #Duex, que é para ver se você assistiu até o final. Escreve assim, DUEX. Então, aproveita e inscreve aí. E aproveita já para clicar aqui no inscrever-se e no sininho para você não perder nenhum vídeo e nenhuma live quando eu abrir aqui no canal. Beleza? Então conto com a inscrição de vocês. Sejam bem-vindos. E é isso, eu acho que não tenho mais nada para falar sobre fonte. Tenho 2 vídeos aqui no canal recomendando fontes de alimentação. Vão lá dar uma conferida e... bom, né? É isso. Então vou deixar na tela para vocês uma tier list. Eu tô falando tudo errado. Uma playlist e um vídeo pra vocês irem assistirem muito massa, tá? Beleza. Então é isso, galera. Até a próxima. Se vocês quiserem assistir teste de desempenho, de gameplays, vai lá no meu canal de games. O link tá na descrição lá. Eu tô postando teste em jogos, análise de teste em jogos. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Fui.